muitas vezes você tem uma miopia com astigmatismo, você vai ter uma bela visão com óculos, né? E a lente vai ter uma função muitas vezes estética, né? Ela vai dar uma bela visão do paciente, porque ela tem uma característica de corrigir todas as suas dificuldades de miopia, hipermetropia, muito próximo do olho, porque ela está dentro do olho, né? Então, o primeiro conceito importante de lente é saber que é um corpo estranho que a gente coloca no olho do paciente, certo? E isso vem um pouco da filosofia da adaptação de lente de contato. Se eu tenho um corpo estranho que eu estou pondo dentro do olho do paciente, eu tenho que ter o quê? Um cuidado especial. Então, o paciente tem que ser cuidadoso e tem que ter sempre a presença do médico perto. Por quê? Porque se é um corpo estranho, a lente de contato é uma adaptação contínua, ela é permanente, ela exige a presença constante. Hoje ela está ótima, você fala, minha lente está boa. Depois de um tempo ela começa a ficar ruim, muitas vezes ela começa a agarrar no olho e tudo. Então aí o concurso do médico é importante para diagnosticar essas dificuldades, para evitar o grande problema que uma lente de contato pode levar. Então nós temos basicamente duas lentes, que é a rígida, né? Que o cara tem certo receio com a lente rígida, mas a lente rígida hoje é uma lente que deixa passar muito oxigênio para a córnea, ela respeita a fisiologia da córnea, ela evita uma série de problemas que a lente gelatinosa, que é outro tipo de lente, acontece muito. A lente gelatinosa é um meio de cultura, muitas vezes. Então, o que a gente exige do nosso paciente? Que ele cuida bem dessa lente, né? Põe a mão suja no olho com a lente, ele está causando um problema e levando um problema para o olho dele que pode ser sério, né? Então, é muito importante que eu vou fazer um dado estatístico importante para você ver. 85% dos problemas que a lente de contato levam está ligado à mão suja e estojo sujo. Então, o paciente tem que, de vez em quando, jogar o estojo dele fora e comprar um novo. O estojo é um meio de cultura, pode ser um meio de cultura. E a lente gelatinosa é uma das grandes causas de meio de infecção ocular. Por quê? Porque ela é um meio de cultura, certo? Então, eu te diria assim, qual a lente que respeita mais o olho do paciente? É a lente rígida. Qual é a desvantagem da lente rígida? Ela não é tão confortável quanto a lente gelatinosa no início, mas depois que você está adaptado, A lente rígida tem uma vantagem, ela corrige com mais precisão os defeitos ópticos, né? Miopia, com astigmatismo, ela corrige melhor a visão, dá uma visão melhor. Hipermetropia com astigmatismo também. E ela tem indicações precisas em certas patologias do olho, né? Ceratocone, por exemplo, que é uma irregularidade da curvatura da córnea, a lente rígida vai melhorar isso. Por quê? Porque ela substitui essa irregularidade da córnea pela face regular da lente rígida, certo? Então, a lente rígida tem essa vantagem dessa indicação. Eu sou um amante de lente rígida, é bom que eu tenho que dizer isso para vocês. Mas as lentes gelatinosas corrigem também, não com a mesma qualidade óptica da lente rígida, mas também tem lentes que corrigem. Hoje, o advento da evolução de materiais de lente trouxe uma grande perspectiva para a gente, né? Nós temos qual é o objetivo que a gente quer atingir quando a gente coloca uma lente no olho do paciente. A córnea, essa parte onde a gente coloca a lente, que vocês veem a cor dos olhos através dela, é como se fosse um vidro de relógio. É transparente e você vê a íris logo debaixo dela, que fosse o demonstrador de um relógio. Então, você vê a cor dos olhos desse jeito. A cor dos olhos é dada pela íris. A córnea é apenas uma camada de células que fica na frente da íris, que é transparente. Existe um espaço entre a córnea e a íris, né, que é chamado câmara anterior, que é cheio de líquido ali dentro. Então, para você ter uma noção, a córnea, para ser avascular, para ela não ter vaso, certo? Para ela ser transparente, ela não pode ter vaso. E toda célula viva do nosso organismo precisa de vaso, precisa de oxigênio, que ela busca o oxigênio do sangue, não é verdade? Então, a córnea é um tecido segregado do organismo, certo? Por quê? Porque ela não tem sangue no seu interior, então não existe reação imunológica. Por isso que o transplante de córnea é um sucesso, de 90 e tantos %. Por quê? Porque não existe reação de rejeição, né? Por quê? Porque a córnea é vascular, para ela ser transparente.
Agora, como toda célula viva precisa de oxigênio, da onde que a córnea busca esse oxigênio? Do filme lacrimal. Então, o piscar é um ato importantíssimo, é um ato reflexo importantíssimo na nutrição corneana. Sabe por quê? Que quando você pisca o olho, você renova o filme lacrimal sobre a córnea. O filme lacrimal é rico em oxigênio do ar. Então, a córnea respira com oxigênio do ar. Então, você vê, nós estamos vivendo um mundo hoje interessante. Eu acho que o homem sempre vai ter que adaptar alguma coisa. Né? A gente pisca em média 15 vezes por minuto. De 15 a 17 vezes. Para quê? Para lubrificar a córnea e renovar o filme lacrimal. E esse filme é rico em oxigênio do ar. Então, a córnea respira pela quantidade de oxigênio que tem o ar. Quando você está diante de um computador, e esse é o nosso grande problema, o ar refrigerado resseca o ar, o cara está dirigindo um carro com vento na cara, o cara de moto que não usa proteção, o que está acontecendo? Ele está recebendo muito vento, então o olho dele está ressecando muito e tem uma necessidade de lubrificar. Então ele teria que piscar mais. Mas o que acontece com o paciente que está na frente do computador? Ele pisca 5 vezes por minuto. Então ele tem que melhorar o piscar dele. Então ele tem que prestar atenção. O que eu falo com meus pacientes? Escreve no seu computador assim, piscar. Para lembrar que ele tem que piscar. Certo? Que o cara fica o dia inteiro no computador, ele pisca. Ele não pisca. Aí o olho dele fica ardendo, sensação de areia. Mesmo que ele não tenha lente, agora se tiver lente, ainda mais necessidade de piscar. Porque eu estou falando de uma fisiologia normal. Você não usa lente? Não. Se você está diante do computador, pisca os olhos, porque senão você não vai ter um conforto. Então é o seguinte, a não ser que o indivíduo tenha o quê? Uma deficiência lacrimal. Se ele tem uma deficiência lacrimal, o médico tem que diagnosticar qual é a deficiência dele. Ele tem um olho seco porque ele não tem muita água. A glândula lacrimal dele não produz muita água. Certo? É uma da componente da lágrima. Certo? Mas muitas vezes ele produz água, mas não produz a parte gordurosa da lente, que é outra glândula que produz. Certo? E essa parte gordurosa é que evita a evaporação. Então, nós temos que diagnosticar e dar mais ou menos o lubrificante que compõe aquela deficiência da lágrima. Então, a lágrima é uma coisa que tem que ser bem estudada. Então, se você pega, conhecendo a fisiologia da córnea, eu coloco uma lente no seu olho do paciente, eu estou dificultando essa passagem de oxigênio por melhor qualidade que a lente tem. Né? Então, a lente rígida, ela tem uma capacidade de permeabilidade de oxigênio muito boa. Por quê? Porque hoje as lentes rígidas, elas separam as moléculas são tão separadas que o oxigênio passa através da parede. Então, respeita a fisiologia da córnea. A lente gelatinosa hoje, ela deixa passar muito oxigênio para a córnea também, mas de uma maneira indireta. Ela encharca de lágrima, e a lágrima é rica em oxigênio, então a córnea retira de uma maneira indireta o oxigênio que precisa. Antigamente pensava que quanto maior o volume de água da lente, mais permeabilidade de oxigênio. Hoje tem um conceito diferente, porque o silicone veio para revolucionar a lente de contato. O silicone, então, é de separar e de quê? Ele tem uma permeabilidade de oxigênio muito grande, mas ele tem um grande defeito que é hidrófobo, ele não aceita polimento de face, não aceita água. Então, mistura o silicone com o material da lente gelatinosa, você vai ter um material altamente permeável ao oxigênio, que é dado pelo silicone, e com um pouquinho de água, que é dado pelo material da lente gelatinosa. Já a lente dura não tem água, mas o silicone separa as moléculas, e então o oxigênio passa através ali. Então, isso é a fisiologia do olho. Então, o que é que a gente precisa? De ter esses cuidados na adaptação à lente de contato. Se eu estou colocando um corpo estranho no seu olho, a lente está muito bem hoje. Se o paciente some do meu consultório, ele pode chegar lá com a lente agarrada no olho, certo? Ou então uma lente contaminada. Por quê? Porque uma hora ele pegou a lente sem lavar a mão, pôs no olho, contaminou a lente, pode ter o quê? Infecções. E aí você vai ter vários tipos de infecções, né? Infecção mais superficial, sem nenhuma importância, com tratamento fácil, mas você pode evoluir para uma úlcera de córnea. Você pode evoluir por uma bactéria. Mas o que acontece é o seguinte, que lente hoje é uma coisa muito segura, né? Mas o que necessita
é sempre a presença do profissional que põe a lente, para ele evitar que a coisa aconteça antes, né? Então eu falo que o meu consultório, ou o consultório do médico que mexe com lente, é um pouco avacalhado. Sabe por quê? Porque o paciente liga, doutor, minha lente está incomodando. O que você vai fazer pelo telefone? Você vem cá. Ah, doutor, mas eu trabalho até 6 horas. Você sai do seu serviço e vem cá que eu vou te esperar. Quer dizer, você tem que estar sempre atento a isso. Para quê? Para evitar que esse paciente machuque o olho e eu deixo ele muito tempo com o olho, ele passa a ter uma úlcera. Se ele só machucou, de um dia para o outro ele sarou. Se tem uma úlcera de córnea, aí a coisa se complica. Ele pode até ter problema mais sério até de perder os olhos, não é verdade? E hoje tem uma coisa que a gente preocupa muito na parte de higiene, que é a ameba, né? Uma infecção de ameba na córnea do paciente é uma coisa altamente dolorosa e altamente preocupante para a gente, para você sarar isso. E muitas vezes o paciente evolui a ponto de você ter que fazer um transplante a quente de córnea para tirar aquilo ali, e muitas vezes não resolve. E tem pacientes que se perde o olho porque não cuidou bem da higiene da lente. Então, eu acho que o importante que fica é o seguinte, é um corpo estranho que eu estou pondo no seu olho, você tem que ter o concurso do profissional sempre presente nos seus olhos e fazer as revisões. Porque eu posso olhar a sua lente hoje e falar, sua lente está linda, ótimo, certo? Aí daqui 2 dias você volta, você olha lá, a lente está machucando num determinado ponto. Aí eu vou ter que mexer no acabamento dessa lente, melhorar o acabamento da lente, tornear, fazer um novo acabamento, que você possa fazer isso no consultório como eu faço, certo? Para resolver essas pequenas dificuldades. O que você não pode é deixar o paciente ter o problema e ficar lá sem voltar no seu consultório. Você tem que fazê-lo vir no seu consultório de quanto em quanto tempo, né? Põe a lente, vem 1 semana, vem 1 mês, vem 3 meses, e todas as vezes que ele vem a gente dá o polimento da lente dele e tal, e trocar a lente conforme manda o fabricante, né? As lentes hoje têm lentes descartáveis. O que são lentes descartáveis? O paciente usa um período e joga lá fora. Só que no Brasil o cara não joga lá fora. Ele lava a lente e usa mais um tempo. Então, uma lente de 1 semana lá nos Estados Unidos, no Brasil se usa 30 dias. Nós demos mais 3 semanas. Aí o cara abusa mais. Não, tá bom, eu vou jogar fora. Então, uma coisa importante que eu queria chamar a atenção é que quando uma lente chega a ficar ruim no olho do paciente, é porque ela já venceu a barreira de defesa do olho. Você está entendendo? Então, a lente descartável foi para você jogar uma lente boa fora, não é para você jogar uma lente que já deu problema. Certo? Só que o brasileiro abusa disso, é uma coisa que está na cultura mesmo. Mas para você ver a evolução de lente contato gelatinosa, para evitar exatamente esses problemas, hoje tem a lente de 1 dia. Você põe de manhã e joga lá fora, à noite, certo? Então, muitas vezes o cara fala, doutor, eu quero usar lente só para esporte. Eu vou dar para ele a lente de 1 dia, ele vai lá, jogou o esporte, pegou a lente e jogou fora. Você está entendendo? Porque isso é segurança. Nós estamos falando de segurança, tá certo? Já a lente rígida tem outras características importantes. Ela não se contamina. Ela não entra bactéria nela porque ela é rígida, certo? Então, você tem uma lente que respeita mais o olho. Mas ela, por ser dura no início, ela incomoda. Então, mas ela é uma lente indicada, por exemplo, para resolver problemas de córneas irregulares, né? O cara fez uma cirurgia, qualquer refrativa, não deu certo, a lente de contato é que vai regular a lente dele, a lente rígida que vai regular a córnea dele. Então, a lente rígida tem suas aplicações muito importantes. Ela dá a melhor visão, ela respeita mais a fisiologia do olho e tudo, mas não quer dizer que a lente gelatinosa está ficando para trás, não. Ela está aí na ordem do dia. Ela exige mais cuidado. Então, se você pega um paciente que não tem cuidado, certo? É um cara que você vê assim, por exemplo, não é falando mal não, mas um mecânico que está sempre com a mão suja, será que ele vai lavar a mão toda hora para mexer na lente? Certo? Então, esse paciente você tem que chamar muita atenção dele, ou então até falar assim, não, vai partir para uma lente rígida, que é uma lente que respeita mais o seu olho contra o sentido de pegar uma infecção. Mas também leva problemas também. Uma lente mal adaptada é uma lente que leva muita dificuldade. Então, eu posso dizer para você assim, o que é uma lente bem adaptada? É aquela lente que boia no filme lacrimal,
certo? Nós temos um filme lacrimal, a lente tem que boiar no filme lacrimal. Ela não pode exceder muito o filme lacrimal, porque ela vai agredir o olho, certo? Que a córnea tem essa vantagem. Ela tem essa camada de filme lacrimal que respeita e que é uma grande camada de defesa do olho também.